Olá, meus amigos do Caipira da Imprensa, Marcelo Pilon chegando. Sexta-feira, sextou, amigos, e sextou com mais um Pitaco do Pilon. Vocês vão achar estranho, porque esse Pitaco entrou de madrugada. É claro, gente, vamos analisar essa rodada 33 do Brasileirão, conforme eu tinha mencionado no Pitaco de ontem. E, gente, e que rodada essa 33 aí do Brasileirão, hein? Tudo embolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Quem imaginava que veria, faltando praticamente 5 rodadas, né? Porque tem jogos atrasados, 3 times com o mesmo número de pontos. Pois é, tem coisa que só o futebol tenta explicar. Por isso que o futebol ele é maravilhoso. Só agradecer a todos aí, todos os comentários sobre os outros pitacos, o assunto da SAF da Internacional, agradeço bastante. Esse é o nosso objetivo, vamos tentar agora fazer pitacos mais rápidos aí, sei que esse daí é um pouquinho mais longo, porque nós vamos analisar todos os jogos da rodada 33, mas vamos fazer de maneira mais rápida. Rodada 33 começou na quarta-feira, pegar minha colinha aqui, eu sempre olho aqui no computador para a colinha, tá, gente? Não é por isso que eu saio um pouquinho aqui da tela. Começando a rodada 33, nós começamos na quarta-feira com os jogos dos dois últimos colocados, né? O América Mineiro recebeu o Coritiba, 3-0 para o Coritiba, lá em Minas Gerais, e com isso nós já temos o primeiro rebaixado, matematicamente, que é o América Mineiro. Né? O segundo jogo da rodada de quarta-feira foi o Internacional, que recebeu o Fluminense campeão da Libertadores, 0-0. O time do Internacional tem uma dificuldade de jogar no Beira-Rio, Fluminense ainda com aquela ressaca de título da Libertadores, esse título inédito. Então, com o resultado, o Inter ficou na 12ª colocação do campeonato e o Fluminense na 8ª colocação. Também na quarta-feira, o Atlético Paranaense recebeu o Fortaleza, lá na Arena da Baixada. 1-1, o gol do Atlético Paranaense foi do William, e quem abriu o placar foi o Guilherme pelo Fortaleza. Com esse resultado, Atlético Paranaense em 7º no campeonato, Fortaleza em 11º, Fortaleza que tem jogos a menos, né, no campeonato, e o Fortaleza está buscando uma vaga de pelo menos pré-Libertadores, né? Fortaleza que acabou perdendo o título da Sul-Americana, acabou perdendo a vaga direta à Libertadores. Também na quarta-feira, lá na Vila Belmiro, o São Paulo cedeu o estádio do Morumbi para shows. Na Vila Belmiro, o São Paulo ganhou do Red Bull Bragantino. Depois nós vamos falar a tabela do campeonato. O Red Bull tinha uma grande chance de ser líder do campeonato. Com todos os resultados que acabaram acontecendo nessa rodada 33, se o Red Bull ganhasse do São Paulo, o Red Bull seria líder isolado. Mas isso não aconteceu. O Erisson fez um gol de pênalti, já nos acréscimos, e o São Paulo com isso alcançou os 45 pontos, que é aquela zona da segurança, não corre mais risco de rebaixamento, e agora oficialmente o São Paulo está de férias de Campeonato Brasileiro, tá? Já está de férias, aí já pensando na próxima temporada, o campeão da Copa do Brasil. Vou fazer um vídeo específico sobre a situação do São Paulo. Com os resultados da rodada, o São Paulo ficou em 9º, o Red Bull Bragantino na 4ª colocação. E o grande jogo, né, que fechou a rodada de quarta-feira, o Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã, e o Flamengo colocou 3-0 no Palmeiras. O Palmeiras acabou não conseguindo jogar, né? Há uma semana atrás, o Palmeiras teve uma virada épica contra o Botafogo. Mas o Pedro, por 2 vezes, e o Arrascaeta fizeram os gols do Flamengo. O Flamengo encosta para tentar o título, ainda está um pouquinho baixo. O Flamengo está na 5ª colocação, o Palmeiras está em 3º, mesmo número de pontos do Botafogo. Ih, Marcelo, então não teve derrota do Botafogo? Infelizmente teve, vocês sabem disso daí. Começando a rodada ontem, né, quinta-feira, nós tivemos 2 jogos às 19 horas. O Corinthians recebeu o Atlético Mineiro, abriu o placar com o Romero, mas aí o Paulinho, convocado para a seleção brasileira, Paulinho que tem feito bastante gols aí, acabou ficando 1-1 o jogo na Neoquímica Arena. Com isso, o Corinthians está perigando, 14º colocado no campeonato,
o Atlético Mineiro na sexta colocação, já lutando por vaga direta na Libertadores. Um excelente jogo que teve às 19 horas foi a vitória do Santos. O Santos, com o gol do Júlio Furque, bem no finalzinho do jogo, 87 minutos, ganhou de 1-0 do Goiás, lá no estado da Serrinha. Uma disputa direta, né, por dois times que estavam lutando pelas posições mais baixas. O Santos sobe para 13º do campeonato e o Goiás cada vez mais complicado na situação, correndo o risco real agora de rebaixamento, 18ª colocação do Goiás. E para fechar essa rodada 33, o Cuiabá. Cuiabá, você que sempre surpreende, o Cuiabá perde na Arena Pantanal, mas é um visitante bem vencedor. E foi isso que eles fizeram na Fonte Nova, lá em Salvador. 3-0 Cuiabá sobre o Bahia de Rogério Ceni. Agora os gols do Cuiabá foram do Daverson, do Isidro Pita e do Ronald. 3-0. O Cuiabá sobe para décimo na colocação, né, do Brasileirão. Ainda falta um ponto para bater os 45, né, que é os 45 mágicos ainda, está com 44. E o Bahia, complicado, 15º colocado. O time do Rogério Ceni tem que ficar com o sinal bem aceso. E falando em ficar aceso ou não, o grande jogo da noite de quinta-feira foi o Botafogo em casa, jogando em São Januário, mas como mandante. Estava com 3-1 no placar, né? Abriu o placar com o Diego Costa, aí depois o Everton empatou para o Grêmio. Aí o Júnior Santos e o Marlon Freitas fizeram 3-1 para o Botafogo. O terceiro gol do Botafogo foi logo no início do segundo tempo. E aí, gente, todo mundo, qualquer torcedor botafoguense pensou, parou e falou, e aí, não vai acontecer de novo? Um novo 4-3, né? Uma nova virada? Pois é, gente, infelizmente a virada aconteceu e com o hat-trick do Luizito Soares. Luizito Soares fez gol aos 50, aos 53 e aos 69 minutos. 4-3 para o Grêmio. O Grêmio sobe para a segunda colocação, mesmo número de pontos do Botafogo. O Botafogo ainda lidera o campeonato devido ao que ele fez no primeiro turno. Detalhe importante, na virada do primeiro para o segundo turno, o Botafogo foi o campeão simbólico do primeiro turno, com 13 pontos de vantagem sobre o Grêmio, que na época era o segundo colocado. Hoje não tem mais diferença, 0 ponto, né? Tem os jogos a menos, mas fulminou, né? Assim, acabou a diferença, a larga diferença que o Botafogo tinha para o Brasileirão. Então, com isso, gente, vamos lá, então, a classificação do campeonato. O Botafogo, na rodada 33, o Botafogo tem um jogo a menos, tem 59 pontos. O Grêmio tem os mesmos 59 pontos com os 33 jogos, mesma pontuação do Palmeiras. O Red Bull Bragantino tem 58 pontos e 32 jogos, tem um jogo a menos. Então, se o Red Bull ganhasse, iria para 61, poderia ser líder isolado hoje. O Flamengo tem 56 pontos, está a 3 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Atlético Mineiro, 54 pontos com 33 jogos. Atlético Paranaense, 50 com 33. Fluminense aí com 46 com 32 jogos. O São Paulo também com 32 jogos, 45 pontos. Esse daí já não pensam mais no campeonato. Zona da degola, né? Nós temos o Bahia com 37 pontos, mesma quantidade de pontos do Vasco da Gama, que está em 16º. O Cruzeiro é o primeiro que está na zona de rebaixamento, também com os mesmos 37 pontos. Então o Bahia tem a mesma quantidade de pontos do Cruzeiro. Aí tem o Goiás com 35, Coritiba com 26 pontos, 9 pontos de diferença. Acho que é praticamente impossível o Coritiba sair dessa zona de rebaixamento. E já rebaixado o América Mineiro com 21 pontos. É isso, gente. O palpitão da rodada 33. E amanhã, sabadão, eu vou dar os palpites da rodada 34. Vou analisar todos os jogos e vou dar o meu pitaco, aí é pitaco mesmo de resultado. Vamos ver quantos jogos eu acerto depois
quando eu lançar o Pitaco lá na segunda-feira, que é a rodada 34 é sábado e domingo, e depois para por conta dos jogos da Seleção Brasileira. É isso, gente. Mais um Pitaco do Pilon, agora falando de Brasileirão. Abraço a todos, excelente sexta-feira.